Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, tudo bem com você? Estamos felizes porque você está nos acompanhando em mais um Quarta Convida. Como você sabe, você conhece, aqui o nosso objetivo é sempre exaltarmos a pessoa do Cristo, de Jesus, através de histórias, através de reflexões bíblicas e, como hoje, através do nosso Quarta Convida Cast, com uma convidada especial que nós temos aqui e vamos bater um papo bem informal, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir histórias muito pitorescas aqui nesse Quarta Convida. Então, nada melhor do que começarmos esse Quarta Convida pedindo que a nossa convidada se apresente. A nossa convidada é a Cleide. A Cleide é conhecida aqui na Ibrave como Cleidinha. Você não é tão pequena assim, Cleide. Mas talvez de uma forma meiga e carinhosa você traz assim no coração da igreja esse apelido carinhoso, a nossa Cleidinha. Então, se apresente, fale quem é você, quanto tempo faz que você está conosco aqui na igreja? Eu estava tentando calcular, eu acho que são mais de 20 anos que você está conosco aqui na igreja, né? Então, fique à vontade. Gente, obrigada primeiro pelo convite, ótimo estar com vocês. Olá a todos, obrigada porque vocês estão aí nos acompanhando, nos permitindo estar com vocês, isso é ótimo. O pastor falou Cleidinha. Eu costumo dizer, gente, que eu sou uma mulher de parar o trânsito. Mas não é que eu sou loura, nem autora, nada disso, nada disso. É que, assim, bom, no meio do caminho vocês vão entender por quê que eu sou. E o pastor sabe disso. Ele falou do tempo que nós estamos aqui. Eu não sei se ele se lembra de uma ocasião que tinha um ônibus na frente do carro dele e ele falou para mim, Cleidinha, quando o motorista colocou a mão para fora, eu falei, pronto, acho que a Cleide vai descer do ônibus. E eu parei o trânsito e atravessei com todo o glamour. Então, a Cleidinha de parar o trânsito. E eu espero mesmo que esse tempo que nós estejamos juntos seja um tempo extremamente proveitoso para a sua vida, para a minha vida. Tempo de reflexão, tempo de mudança de conceitos, preconceitos, paradigmas, aprendizado. Eu espero que você ouça esse momento com muito carinho e transmita para outras pessoas. Que a experiência de hoje, a história de hoje, venha causar transformação. Nós estamos aqui, como a gente sempre fala e tem dito, nós temos uma missão. A nossa missão é por meio da nossa vida, não é da vida do outro. É da nossa vida, deixar um legado, uma oportunidade para que as pessoas possam refletir e mudar. Mudar por elas mesmas, não pela nossa força, mas pelo nosso testemunho. Esse é o meu prazer. Uhum. Então, você tem uma característica toda particular, que você tinha a sua visão plena, não é isso? Se eu estiver errado em alguma coisa, e você foi perdendo a sua visão. Então, para nós entrarmos assim mais objetivamente nessa característica particular sua, conta pra gente como é que foi, você recebeu a notícia, como é que foi a transformação da sua vida, né? Para a gente entender um pouquinho mais quem é a Cleide. Para nós conhecemos você, mas talvez quem esteja nos ouvindo não conhece. Assim, se você se preparou, digamos assim, por exemplo, eu sei que vai acontecer de eu perder totalmente a visão com X anos provavelmente, então já estou me preparando de agora para aprender o braille, para usar a bengala, esse tipo de coisa. Se isso aconteceu com você? Gente, é assim, aqui vai um super alerta para os pais, tá? Porque assim, eu nasci com a doença, eu tenho retinose pigmentar. E a retinose pigmentar, eu descobri muito recentemente que ela tem 40 subtítulos.
Só para vocês terem uma ideia, eu conheci um ginecologista que ele tinha retinose pigmentar. Ou seja, não afetava em nada a profissão dele. No entanto, no meu caso, numa dessas, né, me trouxe uma mudança de vida assim totalmente radical. Então, eu nasci com a doença, eu tinha uma dificuldade para enxergar, mas os médicos diziam que eu tinha miopia, estrabismo. Quem olha para mim já não diz que eu sou cega. Estrábica, então, duvido que alguém diga, eu não sou estrábica, eu sou... Não sou estrábica, eu não sou estrábica. Mas assim, eu descobri mesmo que eu ia perder a visão quando eu tinha 11 anos de idade. O médico não falou para mim. Tá? Mas eu li. Doença degenerativa, irreversível, progressiva. Precisava dizer mais alguma coisa? Então, por que alerta aos pais? Porque às vezes os pais não tomam atenção das conversas que eles têm e do entorno do filho. Aí depois, quando acontece alguma coisa, mas onde foi? Como foi? Na sua falta de percepção, que a criança está antenada ao que acontece ao seu redor. E, gente, vamos lá, eu tenho 55 anos. Eu estou falando de 40 anos atrás. Tinha internet, Ítalo? Não, nem sonho. Então é assim, quem era o cego de 40 anos atrás, pastor Omar? Nossa, é totalmente discriminado, né? É o cego da Bíblia. Sim. Que pedia esmola, Isso. coitadinho, não serve pra Exatamente. nada, não vai poder fazer nada. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ia pra escola, viu, Ítalo? Eu ia pra escola porque eu ia fazer medicina. Eu ia ser doutora. Meus pais não tinham condição de me bancar numa faculdade. Então eu tinha que tentar mesmo, era USP. Então para isso eu tinha que estudar. Eu ia para a escola, não era para passar de ano, era para fazer medicina. Então dá para entender quando você chega ali para os seus 17 anos, tempo de fazer, prestar o vestibular, aí o médico olha bem para você e fala assim, querida, você não pode fazer medicina. Mas por que não? A sua doença não vai te permitir. E a minha vida, gente, foi assim. Você, Ítalo, tá vendo isso? Não pode. Omar, não pode. Ítalo, não pode. Eu quero dirigir. Não, você não pode dirigir. Vale saber o seguinte. Entre uma das patologias, eu tenho cegueira noturna. Então, assim, eu enxergava, porém, na ausência de luz, eu não enxergava nada. Vocês enxergam quando fica de noite, não enxergam? Sim. Eu aprendi lá pelos meus 20 e poucos anos, trabalhando com o oftalmologista, Dr. Carlos Issano, que é assim, falando assim de uma maneira bem... sem linguagem técnica, né? Que nós estávamos conversando isso outro dia. Nos nossos olhos, a gente tem faróizinhos. O que acontece quando o senhor entra num túnel? Não acende lá os faróis do carro? Pronto, as lâmpadas da rua, elas não acendem? Alguém aperta o interruptor? Não, porque elas são sensoriais, não é isso? Então você tem umas lâmpadazinhas nos seus olhos que são sensoriais. Na ausência de luz, elas acendem. Por isso você enxerga. Eu nunca enxerguei. Porque as minhas sempre foram queimadas. Entende? Entendi. Então eu não podia dirigir. Imagina eu dirigindo e de repente anoitecesse. Não podia. E uma coisa que eu descobri também com o tempo, lá eu estava meus 14, 15 anos, estava ali pela 7ª, 8ª série, professor Oliveira, meu professor de educação artística lá de Belo Horizonte, porque eu já morei lá. A gente fez um trabalho e assim, tinha um recipiente com água, cheio de tintas derramadas, e a gente passava o papel dentro daquela água. E depois colocava para secar. E o papel ficava todo chamuscadinho. Aí eu falei assim, gente, do jeito que a gente enxerga. O pessoal falou, quê? Você tá doida? Ninguém enxerga assim.
Eu falei, como não? A gente enxerga com um monte de pontinho. Cleide, você tá doida? Ninguém enxerga assim. Eu descobri que eu enxergava de frente de todo mundo. Eu não sabia. Para quem é mais antigo, antigamente, a nossa televisão, quando ela não conectava na antena, que a gente colocava até um bombrilzinho, ela não ficava chuviscando. Isso. É assim que eu enxergo, eu sempre enxerguei assim. Isso para mim era normal. Aí aqui eu até chamo a atenção para alguns costumes, alguns hábitos que a pessoa traz e que a gente fala assim, gente, não é possível que ele não sabe que isso está errado. Se ele não tem referência, se a única referência é a dele, não tem como saber. Não há como condenar nem como julgar. Era o meu caso. Então, assim, eu fui descobrir isso muitos anos depois, numa aula de educação artística, que as pessoas que eu não enxergava como as pessoas. E até hoje, não importa, de olhos fechados, de olhos abertos, eu enxergo esses pigmentos. É como se tivesse tudo cheio de pontinho. Imagina você pegar uma folha de papel sulfite e pegar a ponta do seu lápis e ficar encher de pontinhos numa foto. É assim a minha visão. Sempre foi assim. O que não me impediu de estudar, de concluir o meu 2º grau, que hoje é o ensino médio, mas me impediu, por exemplo, de entrar para uma faculdade, de fazer uma coisa mais específica. E assim, que preparo. Que preparo. Vamos lá. Eu venho de um tempo que a psicologia dentro da igreja, para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas, era tido como uma coisa diabólica. Vamos abrir o verbo, né? Pode. Falava que é do diabo, né? Era do capeta, era do capiroto, do chifrudo, do rabudo, do que tem lá como é que é? O garfinho. Por quê? Porque estuda a mente. Quem pode conhecer a mente do homem senão Deus? Então, gente, não tinha. Desculpa, eu não tinha essa, assim, não tinha essa possibilidade. Dá para entender? Então, então, e se você procurasse na internet? Que internet? Gente, eu sou do tempo que o telefone fixo era investimento. Era um patrimônio. Nossa! Não era para qualquer um, não. Na nossa casa, a gente teve um telefone fixo. Eu tinha 15 anos, 13 para 14 anos de idade, porque fomos para Belo Horizonte. E a casa que alugamos tinha um telefone fixo. Era orelhão, com ficha, depois cartãozinho. Não tinha isso. Então, assim, eu venho de um tempo bem diferente do tempo de hoje. Então, aí você fala assim, como você se preparou? Igual todo mundo se prepara para a morte. Alguém compra caixão? Não. Não. Você compra? Deus o livre. Mas você não vai morrer. Um dia. Mas deixa para outro comprar. Não, entendeu? Ninguém compra caixão. Então, eu sabia que eu ia ficar cega. Mas quando? Como? Tinha um tremendo ponto de interrogação. Porque eu imaginava assim, tô atravessando a rua, Ítalo. Puf, fiquei cega. E aí? Será que eu vou saber voltar para casa? Como que vai ser? Como vai ser minha vida? Porque eu vou fazer o quê? Se cego não serve para nada. Exato. Eu tô falando, gente, de 40 anos atrás. Você pontuou bem aí, né? Vai pedir esmola, vai viver do quê? Você deve tomar uma decisão na sua vida. Viver da carência dos outros. Gente, desculpa. Assim, chorei muito com Deus. Muito, 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 muito. Só para pontuar, você sempre foi cristã? Você nasceu em berço? Não, você teve uma eu fui na minha casa eu fui a primeira a me chegar a Cristo. Tá? Então, assim, a Lola, tia Lola, era que muito jovem, levava a gente para a igreja. E ali um dia eu tive um encontro com Cristo. Eu lembro que o pastor João de Melo, Igreja Pentecostal da Salvação, 1900 e antes, ele fez um apelo. Ele falou assim, se hoje você quer aceitar Jesus, olha só, gente, a linguagem, abra o seu coração, abre o seu coração. Como que é esse negócio
gosta de abrir o coração, Ítalo? Como você abre o coração? Com bisturi. Gente, isso pra criança. Aí eu falei, gente, como que é esse negócio? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é? Eu vou até ele vem até mim. Aí eu perguntei, como é que é? Como é que é? Eu tenho que ir até ele lá no céu, ele vem até aqui. Não, levanta a sua mão, vai lá na frente. Então eu levantei minha mão para Cristo, eu aceitei Jesus, aí eu entendi o que era abrir o coração, entendeu? Ele vir morar, porque não dá para uma criança entender o que é um Deus que você nem tá vendo morar no seu coração. Nesse coração, tuf. Será que tem espaço? Né? Mas Deus, ele assim, ele é tão misericordioso que ele não se limita pela nossa falta de compreensão. Ele é Deus. Nós o limitamos, ele não. É verdade. Então, foi a minha caminhada com Cristo começou ali pelos meus 11 anos, 10 anos de idade, quando eu aceitei Jesus no meu coração. Quando eu recebi, né, por trabalho de uma pessoa que pegava as crianças na rua e levava para a escola bíblica dominical. O valor de uma escola bíblica dominical, entendeu? E assim, eu tinha essas questões comigo, mas eu não sabia como ia ser. E aí eu questionava Deus. Gente, assim, para quem ninguém sabe, né? Eu tive 2 irmãs antes de mim. Elas morreram ainda crianças. Depois a minha irmã, a Osenice, né? Que é a minha irmã mais velha, depois de mim, eu sou mais velha. Nós tivemos um irmãozinho. Ele nasceu prematuro, claro que esse eu conheci, claro, depois de mim, né? Ele também foi a óbito, né? E eu falava pra ele, por que não eu? Levou 3. Por que não pode levar a mim, pastor? Qual é a dificuldade? Eu perguntava para Deus, por que não eu? Se já foram, qual é? Eu falei, Deus, não, tá errado esse negócio. Não tá certo. Eu digo que se eu tivesse coragem, eu ia escrever um livro. Aí eu tramito entre 2 temas. As histórias que só eu sei contar, um tema. Ou AC/DC, ou AC/DC. Ou melhor traduzindo, antes de Cleide e depois de Cleide. Porque antes de mim não tem ninguém cego. Depois de mim não tem ninguém. Aí você fica perguntando, poxa Deus, não é que eu quero que os outros sejam, tá? Não é isso não, mas assim, você questiona, e aí assim, um dia entre os meus choros, as minhas lamentações, as minhas tristezas, desculpa gente, ninguém nasceu para perder. Sim. Tem gente que fica desesperado porque perde a caneta, É verdade. a chave do carro, o horário, a consulta, o emprego, a namorada, o marido, o mundo acabou. Eu perdi a visão. Não tem como recuperar. Você entende? Carro, você consegue outro. Chave, você chama o chaveiro. Caneta, pede emprestado. Namorada, arruma outro. Desculpa, a realidade é essa. Seu esposo foi embora, você arruma outro. Eu não estou falando com todo respeito, tá? Estou falando, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando com respeito. Tá? A gente tem que colocar as coisas na devida proporção, né? Mas assim, visão você não tem mais. Exatamente. Acabou. Entendeu? Não tem alegria. Se você, vou reunir os meus amigos, fazer um churras para comemorar porque eu fiquei cego. Para, gente. Entende? Então, assim, aí foi lendo o Salmo, gente, me ajuda. Fugiu o Salmo 90, onde Davi fala, o Senhor me sondas e me conhece. 139. 139, gente, veio 99, 199, não, 199 não existe. É o 139. Então, assim, aí tá escrito lá, né, no oculto fui formado, quando nenhuma dessas coisas ainda vi. Os teus olhos me viu, ainda informe. Eu falei, meu Deus, o Senhor me viu? Tava sabendo? Então, peraí. Eu não preciso batalhar sozinha. Se o Senhor viu, se o Senhor consentiu, responsabilidade mútua aqui. Responsabilidade compartilhada, existe esse termo em direito. Eu falei, então, resolveu o problema. Eu não preciso mais chorar sozinha. Eu não tenho um caminho solitário. Eu posso ir desde que o Senhor vá na frente. E eu falei para Deus, tá resolvido.
O Senhor vai na frente, eu vou atrás. O Senhor abre o caminho, eu passo. Não tem problema. Só que eu falei para Deus, tem um detalhe. Eu sou inteligente. Eu me acho inteligente, gente. Me acho e sou, porque Deus fez a todos inteligentes. Ou não? Sim. Deus deu inteligência a todos. Mas daqui a pouco você vai contar o que você fez aí, depois da tua deficiência, e o pessoal vai falar. Né? E Então, aí, o cérebro é tipo um músculo, né? Quem treina o cérebro fica mais inteligente. Igual quem treina lá com o peso fica com o bíceps maior. Quem não treina, atrofia. E eu falei para Deus, o Senhor me fez inteligente. Eu me julgo simpática. Bonita não digo, mas simpática eu sou. Sei sorrir. Sei conversar. Eu sei entrar e sair de qualquer... Eu tenho educação. Eu falei para Deus, vamos combinar o seguinte. Olha eu combinando com Deus. Tem jeito isso? É muita ousadia, né? Ou falta de juízo. Ou falta de juízo. E eu falei para Deus o seguinte. Eu não vou depender de ninguém, tá bom? No que eu vou trabalhar, não sei. Mas depender de pai e mãe, eu me nego. Eu falei para Deus, isso eu não vou aceitar, não. Não sei o que o Senhor vai fazer daí de cima. Aqui de baixo eu vou me esforçar. Mas depender de pai e mãe, desculpa, gente. Eu conheço pessoas que não dão um passo se papai não levar. Se mamãe não... Eu entendo até uma certa idade. Tá? A gente vive num mundo difícil. Mas eu não consigo entender. Ai, papai não vai me levar. Mamãe não vai me trazer. Ai, eu não posso fazer faculdade porque papai e mamãe não podem pagar. Desculpa, gente. Me perdoa. Você que está me ouvindo. Dá para fazer comentário depois, não dá? Dá, no YouTube, quem quiser comentar, pode. Pode comentar. Depois o Ítalo fala para mim. Vocês me chamam no particular. Eu respondo para vocês. Mas eu falei para Deus. Desculpa. Isso eu não vou aceitar. E nunca aceitei, pastor. Eu nunca aceitei. E não aceito até hoje. Tá? Ser ajudado é uma coisa. Viver debaixo de, na dependência de... Não, porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Não digo para vocês que eu tenho riqueza, mas eu tenho o meu sustento. A roupa que eu uso pode ser a mesma, de todos os domingos, mas eu comprei com o meu dinheiro. Você teve atitude, né? Você teve atitude, vamos dizer assim. Isso, eu considero por aí. Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Você pega pra Cleide aí. Ah, sim. Então, e você, Cleide, nesse aspecto que você está narrando para nós aí, você foi além do que a gente costuma ver as pessoas irem. Né? Ou seja, você concluiu um curso superior, você concluiu um curso numa faculdade, você fez outros cursos. Conta um pouquinho da tua formação, do teu trabalho. Você trabalhou com coisas que, vou dizer, pessoas talvez tenham todas as condições físicas naturais, não conseguem fazer metade do que você fez. Então conta um pouquinho da tua experiência em parte de estudo, em parte profissional. Quando eu, depois de um certo tempo, já bem mais adulta, uma dentista, ela leu num jornal sobre a AVAP, Associação para a Valorização da Pessoa Especial. Ela recortou e me passou. Ó, gente, não tinha internet ainda. Jornal. E aí eu fui para lá em São Bernardo para fazer um curso para pessoas com deficiência. Um ônibus daqui até Santana, não tinha Tucuruvi. Um ônibus até... um ônibus que a gente pegava ali em Santana. Metrô até o Jabaquara. Trólebus até São Bernardo. E caminhada. Atrás do quê? De aprender. De conseguir o meu espaço dentro da minha deficiência. E aí começa a caminhada. Muito tempo depois, eu vim também pela AVAP fazer um curso. Já tinha curso
no computador para deficiente visual. Professor Hélio Stricagnoli, meu primeiro professor nessa área. E foi lá que eu conheci um curso chamado Eventos. Eu falei, nossa, e eu achei o curso bárbaro. Eu falei, nossa, esse curso, se não chamasse Eventos, se chamava Cleide, porque tem minha cara. E eu fui muito tempo da Igreja Batista lá em Belo Horizonte. E evento é o que a gente mais faz, né, Ítalo? Só que eu não sabia que aquilo que eu fazia chamava evento. Entendeu? E eu não sabia que tinha aquelas coisas todas. E eu tava assim, num desejo muito grande de voltar a estudar inglês, de fazer uma faculdade. E eu não sabia para que lado eu ia. Então eu orei a Deus. Só para se situar, quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Eu já estava com meus 42 anos, pastor. E você lembra com quantos anos exatamente você deixou de ver? Eu não tenho essa precisão, porque assim, eu comecei perdendo a leitura, e a minha leitura eu perdi por volta dos meus 30 e poucos anos de idade. Eu perdi a leitura. Aí depois eu perdi as cores. Então, claro e escuro. Preto, vermelho, azul marinho, escuro. Bege, branco, amarelo, azul clarinho, claro. Entendi. Entendeu? Aí eu perdi, assim, detalhes. Então eu olhava pro Ítalo, eu não sabia se o Ítalo era homem ou era mulher, porque foi bem naquela época também que os homens começaram a usar cabelo comprido. Sim. E as mulheres cabelo curto. Eu enxergava cabelo comprido e cabelo curto. E um corpo. Mas e aí, homem ou mulher? Não sabia. Para não dar mancada, eu, bom dia. E aí, quando se respondia, bom dia, eu falei, como o senhor está? Você falava, bom dia, eu falava, como o senhor está? E depois eu perdi essa definição. Então, eu vi uma coisa, essa coisa podia ser um saco de lixo, podia ser um cachorro, um buraco, era uma coisa, e depois eu perdi essa coisa, entendeu? Eu fui perdendo gradativamente. Quando eu entrei para a faculdade, eu até conseguia enxergar alguma coisa com o uso de uma lupa eletrônica que era acoplada a uma televisão, e ali eu passava a lupa sobre o texto e ela saía o texto na televisão. Você imagina que letras garrafais para eu poder enxergar. Sim. E depois nem isso mais. Então, quando eu conheci o curso de eventos, conheci por causa da AVAP, e ela falou assim, vai lá, vai ser bom, o pessoal vai te receber. Eu liguei, conversei, a moça, eu falei, eu vou fazer o técnico. Não, mas você já tem o ensino médio, faz o superior, poxa... Leonor, a moça que me atendeu. Aí eu falei, sabe o que é? É que eu sou cega. Aí do outro lado, você percebe que... Você só respira fundo. Respira. Ela não perdeu o pique, mas é impactante. Sim. Você está conversando com uma pessoa cega. E para fazer eventos. Acho que a pessoa pensou, né? Mas como assim? Como? Olha, por que você não tenta? Bora eu tentar. E aí eu falei para Deus, não sei se inglês, não sei se é faculdade. Só te peço uma coisa. O que não for para mim, tranca, põe uma ferradura, um cimento, um muro de aço, joga fora a chave. Porque o Senhor sabe que eu vou ficar tentando abrir. Vou achar que é para eu abrir. Eu sou assim. Porque às vezes você vai tentar e você colocou a chave errada. Então eu vou ficar tentando, não me deixa perder tempo, porque eu não sou mais uma menina. Já passei dos 40. Não dá mais para errar, né? Sim. Eu estava realizando um sonho, pastor. A menina que estudou para fazer medicina, que nunca fez faculdade. Tá entendendo? Não dá mais para perder tempo. Aí eu fiz a prova, fui aprovada. E na hora de corrigir a prova, isso eu vi saber muitos anos depois, né? Um bom tempo depois, tempos depois eu fiquei sabendo que quem corrigiu a minha prova foi inclusive a dona da faculdade. E aí quando ela estava corrigindo a minha redação, ela falou assim, coordenador, tem uma coisa que não tá certa. Ele falou, o quê? É que o candidato, porque eles não vêem o nome, né? O candidato fez a redação muito bem feita, por sinal, mas fez uma
folha de papel ofício, sem linha, sem pauta. Não tá no papel timbrado. Não tô entendendo, o que aconteceu? Aí ele falou assim, então, esse não é o problema. A questão é que ela é cega. E aí, ela falou assim, não tem como recusar. Ela tirou 10. Ela foi aprovada em tudo. Ela foi aprovada em todos os quesitos da prova. Não tem como falar, não. É a primeira. Vamos abraçar. E aí, quando foi para fazer a matrícula, o coordenador veio conversar comigo, né? Me chamou para conversar. Se você já deu uma olhadinha na grade curricular? Aí eu falei, grade curricular? Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, grade que eu conheço é aquilo que coloca na porta. Grade. Não, as matérias. Oh, desculpa, gente. Eu falei assim, aí ele falou assim, olha, você vai ter que fazer isso. Eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. A doença me impôs uma condição. Cego. Você não vai mais enxergar. Essa foi a única condição que a doença me impôs. Não enxergar mais. As outras, sou eu quem decido se elas vão existir ou não. Com responsabilidade, com sensatez, com equilíbrio. Eu falei, olha, essa sala, ela está delimitada por paredes. Estes são os limites, certo? Mas tem janela. Mas tem porta. Deixa eu encontrar a saída. Eu vou em frente. Quando eu entender que eu não posso, que eu não sou capaz, que não é para mim, eu desisto. Mas enquanto não, eu vou encontrar a saída. E ele falou assim, olha, nós vamos colocar à sua disposição funcionários para copiar da lousa para você, etc e tal. Naquele tempo ainda usava lousa. Né? Eu falei, ó, posso apelar? Eu gosto de apelar. Deixa eu apelar assim. Deixa eu ver se eu sou capaz de fazer um amigo. Quantas pessoas tem na sala? Disse, olha, em torno de 30. Eu falei, deixa eu tentar fazer um amigo. Eu acho que eu consigo, um só. Se eu não conseguir um amigo para me ajudar, eu vou apelar para o emocional. Porque imagina, uma senhora, quarentona, ceguinha, tentando fazer faculdade. Será que você, Ítalo, você não ia ter dó? Ah, sim. Você não ia ajudar? Não ia? Eu falei, quem sabe, se eu não conseguir um amigo, deixa eu ir pro lado emocional. Se furar, se ninguém tiver essa sensibilidade, eu aceito o funcionário. Posso tentar primeiro? Ele falou assim, você é inusitada. A palavra que eu ouvi é que eu sou inusitada. E que a situação seria inusitada. E um aprendizado mútuo. Porque os professores nunca tinham tido a experiência de ter um aluno cego. Um aluno cego estudando eventos. E eu, assim, para a glória de Deus, posso te dizer, assim, com muito carinho, com muito respeito e dando a Deus toda a glória. Eu não fiz um amigo, não. Não consegui fazer um, não. Fiz vários. Amigos entre os colegas da sala, entre os funcionários, entre os professores. Tem uma professora que eu a chamo de... Não a chamo mais de professora, porque hoje eu já consigo chamá-la só de amiga. Né? Valdice Ribeiro, que onde vai me leva... doutor, professor William Laria de Carvalho, que me confia muitas responsabilidades também. Então, assim, não fiz um amigo. Fiz vários. E concluí o curso com louvor. Porque uma coisa que eu não falei no início, que quando eu perguntei para Deus o que eu faria, sabe o que me veio à mente, pastor? E que eu acho lindo, 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 foi o versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era, sem forma e vazia, e havia, trevas na face do abismo, e o Espírito
E Deus pairava por sobre as águas. Foi isso que me fez ir para frente. Uhum. Tava tudo escuro, gente. Uhum. Eu não tinha ideia. Mas eu tinha certeza que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas dos meus sentimentos, da minha escolha, da minha decisão, da minha opção, da minha atitude. Eu tinha essa plena convicção. Ele ia trazer à existência as coisas que não existiam aos meus olhos, mas que estavam ali. E eu consegui. Posso dizer que o nosso TCC, na ocasião, que inclusive o senhor participou, pastor. Eu lembro. Lembra, né? O senhor participou. O nosso TCC, na faculdade, a ideia é essa. Hoje não é mais TCC, é artigo. Então, era assim, 10 ninguém tira. Porque 10 é a perfeição. E perfeição Ninguém tem. ninguém tem. Então, como perfeição ninguém tem, e 9 era a nota máxima, a nossa foi 9,5. Poxa, que beleza, hein? Para a glória Aham. de Deus, Fátima Santos, que eu tenho certeza que vai nos ouvir, foi uma pessoa assim que ela foi foi a parceira, a minha apoiadora nesse TCC, responsável por essa nota, pela dedicação. E eu agradeço a Ela Deus foi por isso. orientadora sua também? Ela foi colega de turma. Ah, tá. Desenvolvemos juntas. Que legal. E eu devo a ela assim, esse apoio, esse acolhimento, esse olhar que ela teve para mim, de me chamar para junto, de me chamar para perto, de acreditar no meu sonho e de fazer junto. Ela me aceitou. É legal quando tem alguém que acredita junto com você, né? Nossa, não tem explicação. Uhum. Não tem explicação. E meu orientador, nosso último orientador, professor William Ladeia de Carvalho, hoje doutor. Olha que legal. Aí eu encho a boca para falar. Uhum. Doutor, professor William Ladeia de Carvalho, nosso orientador. Legal. E além, veja bem, você está falando da condição acadêmica, mas a faculdade não ficava do outro lado da rua da sua casa. Pessoal, nós vamos dar uma pausa, o papo está muito gostoso, nós vamos dar uma pausa, voltamos em seguida. Gente, sábado agora, dia 29 de abril, às 15 horas, nós teremos um espetacular chá para as mulheres. Vocês todas, mulheradas, estão convidadas. Eu terei uma participação especial. Não vou falar o que é, para não perder a graça e aguçar a curiosidade que é de toda mulher. Estamos aguardando vocês. Não percam. Agora você pode levar a iBrave na palma da sua mão para onde quiser. Acesse a loja de aplicativos do seu telefone e procure por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Após instalado, ao abrir, você já verá a tela inicial e poderá navegar. Mas para ter acesso a todas as funcionalidades do nosso aplicativo, é imprescindível que você crie seu perfil clicando em Login na parte superior da tela. Você vai cadastrar seu nome, um e-mail válido, telefone celular e criar uma senha. Após isso, será necessário você ir até o seu e-mail, confirmar que não é um robô, mas um usuário ativo. Pronto! Após isso, você já terá acesso a todas as funcionalidades do aplicativo iBrave. Agora nós vamos passear um pouco por ele. Em notificações, no painel de controle, você vê todos os alertas do aplicativo. Você pode também colocar uma foto para se identificar se quiser. Na aba de grupo, vê quais ministérios está participando. Alguns deles vão fornecer uma carteirinha, que você pode visualizar no menu Minhas Carteirinhas. E nas notas, faz anotações que quiser. Isso só aparecerá para você. No menu de baixo, na aba ao lado, temos a parte das palavras. Aqui você vai poder acompanhar ou rever as reflexões trazidas nos cultos públicos dominicais. É possível acessar vídeos, resumos e PDFs, e eles sempre estarão separados de acordo com a série da qual fazem parte e com a mesma arte das redes sociais. Ao lado temos a agenda da igreja. Aqui ficam em destaque os principais eventos e trabalhos mensalmente. No coraçãozinho temos a parte de doação. Aqui você pode ofertar seu dízimo e também para missões. Temos um link para cada tipo de colaboração. E ao acessar, você é direcionado para uma página segura, onde preencherá seus dados e optará pela forma de doação. As opções são boleto, transferência via Pix e cartão de crédito. Esse último formato te ajuda a fazer a colaboração com o nosso trabalho de forma automática mensalmente. Ao lado temos o botão mais. Sua Bíblia estará aqui se você optar por baixá-la dentro do próprio app. Abaixo vamos montar um plano de leitura bíblica que você pode seguir se quiser.
Aqui também temos a agenda detalhada da igreja, onde você poderá ver os eventos futuros que teremos mensalmente em 2022. É muito importante você acessar essa parte sempre. E ao clicar sobre o evento, ele aparece detalhado com a mesma arte das redes sociais. Em oração é a aba onde você pode enviar os seus pedidos para nós. Isso é feito especialmente para você que ainda não faz parte da IBRAV. Nos downloads você encontra os PDFs das reflexões, estudos bíblicos e materiais de apoio que publicarmos na aba de palavras ou nas redes sociais. Basta clicar em cima do tema que você quiser estudar e a opção de baixar estará bem ali. Gostou? Você pode enviar o nosso aplicativo para alguém baixar e assim como você, também ter acesso a tudo isso. Fale conosco, nosso aplicativo é mais uma ferramenta de aproximação. Viu só como é fácil? Agora é só você ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Você baixa o aplicativo e acompanha os nossos conteúdos diariamente, de pertinho aí na tela do celular. Se você não é membro, pode baixar também. Assim você acompanha o nosso trabalho, vê o que a gente está fazendo direto no nosso aplicativo. A gente espera você lá. Deus te abençoe. Então, tinha também a dificuldade de locomoção, de chegar até o local. Sim. Né? Que eu Sim. lembro que você comentava e eu ficava imaginando como ela consegue se locomover, principalmente na cidade que se chama São Paulo, que é uma loucura isso aqui. Santa Cecília, pastor. Uhum. Santa Cecília, gente, eu pegava o ônibus. Ó, bom, vamos lá. Muita gente nos ouvindo, eu tenho certeza que vai ter gente de Brasília, de Uberlândia, da Bahia, de Recife, que são as poucas pessoas de alguns estados que eu conheço. Então vai ter gente de Amapá. Amapá, com certeza. Não, Com muita certeza. gente. Então, gente, para vocês terem uma ideia assim, vou falar de lugares, mas vou traçar aqui uma quilometragem, né? Então, da minha casa até o ponto de ônibus. Uns 200 metros? Isso, Acho que sim, por aí. Mais ou menos. Ó, tá vendo como eu tenho um golpe de vista? Eu tenho um golpe de vista. Então, do ponto de ônibus até Tucuruvi, o que ali? Uns 10 quilômetros? Talvez um pouco menos. Talvez menos, Talvez sete, uns 8, talvez. 18. por aí. Então, mas você tem que pegar o ônibus. Você tem que Ah, entrar sem no dúvida. ônibus. É, sim. Você tem que pegar o ônibus certo. Uhum. Tudo bem? Sim. Depois é metrô. Metrô até, gente, uma estação que chama aqui Sé. O Marco Zero Meu de Deus. São. Só a maior estação da cidade. Né? Só. As Só. duas maiores Uma das maiores linhas. do mundo, inclusive. Né? Mais movimentadas. Aí eu saio da linha azul e vou para a linha Vermelha. vermelha. Meu Deus. Sentido Barra Funda. Exatamente. E desço na Santa Cecília. Uhum. E descubro uma caminhada ali, uma forma de ir por ali, para não ter que ficar atravessando tantas ruas, que inclusive um dia, saindo com a minha professora, voltando, ela falou, Cleide, você quer carona? Eu falei, vamos, carona é a pé, né? Então vamos. Aí ela queria atravessar a rua, eu falei, prof, vamos por aqui. Não, Cleide, por aqui não tem. Não tem sim. Não, Cleide, você está enganada, meu bem. Acho que você se desorientou. Não, estou desorientada não. Bota uma fé em mim. Fecha o olho, vem comigo, deixa eu guiar a senhora. Você tem certeza? Ô, prof, venho por aqui sempre. E não. Ela falou, Cleide, eu leciono aqui há muitos anos. Eu não conhecia essa entrada do metrô. Como é que você descobriu? Eu falei assim, então, tem coisas que a gente enxerga sem ver. Uhum. Né? E eu me lembro que a gente passa no mesmo lugar durante muitos anos, você conhece as pessoas. As pessoas te conhecem. Exatamente. Então tinha um ponto de táxi que o moço, toda vez ele fazia questão de me atravessar a rua. E eu ia de mão... Gente, assim, com todo respeito, eu vou de mão em mão. Passa por um, passa por outro, passa por dois, passa por três. Gente, passo por moradores em situação de rua. Passo por crianças moradores de rua. Eu me lembro que uma vez, eu saindo do metrô, um garotinho, ele me ofereceu ajuda. E eu falei, bora. Eu falei, mas ó, me pega por aqui, vamos embora. E ele queria me levar pela rua de baixo. Então aí que eu te falo, sensatez, equilíbrio, bom senso. E eu falei, ó, esse caminho, eu tenho medo de me perder. Vamos pelo que eu conheço? Você confia em mim? Você inverte a situação. Não sou mais eu que tenho que confiar nele. É ele que tem que confiar em mim. Você bota uma fé em mim? Bora. E fomos. E a gente foi conversando. E ele me levou até a faculdade. Quantas pessoas, Ítalo, tem esse privilégio? É verdade. Essa honra
Porque, desculpa, pastor, o senhor não aceitaria. É, verdade, de forma nenhuma. É verdade. A gente fala pra criança, né? Ó, não conversa com estranho, não fala com estranho, não sei o que com estranho. Mas pra você, todo mundo é estranho, né? É, Entendeu? Ou todo mundo é amigo. Exatamente. Ou todo mundo é... A forma de você enxergar. Então, aí as pessoas, que você não tem medo? Gente, eu não vejo perigo em lugar nenhum. Uhum. Eu não vejo maldade em ninguém. Eu não vejo... Então, assim, aí você fala assim, Cleide, como é que você sabe que é um morador em situação de rua? Pelo toque. Porque a pessoa, inclusive, nem conversa. Sim, Porque ela tem, acho que, medo de falar. sim. Mas ela não tem receio de te ajudar. Aham. Pastor, desculpa, essa experiência, ela não, o senhor só pode saber se o senhor se tornar como eu. É verdade. Não sei se o senhor estaria disposto a isso. É verdade. Sabe? E assim, por qualquer um, gente, por qualquer um. Aí, pelo menor infrator. Uhum. Você não tem medo? Eu falei, mas quem é que vai à frente? É. Não é Deus? Uhum. E eu tenho plena convicção que a hora que ele me chamar, não dá nem tempo de falar hã? Uhum. Ele vai falar, vem, e eu vou. Uhum. Sozinha, acompanhada. Ele vai me chamar. É verdade. E eu vou. Então, assim, esse privilégio eu aprendi depois que eu perdi a visão. Uhum. Esse é o mundo que eu conheci, o mundo solidário. Uhum. Depois que eu perdi a visão. Entendi. São algumas das experiências. Algumas das. Eu lembro de uma que você conta, que acho que até na 23 de maio, não foi? Que tinha um buraco, eu lembro que você conta isso, né? Que você estava prestes a cair. Tinha a sensação que parece que era um precipício, se não me engano. Olha, gente, tem tantas como essa. Eu vou tentar ser breve. Eu vou tentar. Mas essa da 23 de maio foi o seguinte: 23 de maio, 9 de julho, ali, caminho ali. Eu estava na Paraíso, fui comprar um negócio, me ensinaram um caminho de volta, que eu achava que era mais fácil, mas era mais longo. E aí eu tinha que descer uma calçada até eu chegar lá embaixo. Eu não sei se ali era 23 de maio ou 9 de julho. Mas onde naquela ocasião passava aquele ônibus 175T que fazia justo. E ele vinha... 23 de maio. Né? Então, pronto, 23 de maio. E aí eu tô descendo, porque assim, aí eu falei assim, bom, se eu sentia que estava do meu lado direito. Mas eu falei assim, eu não vou descer aqui não, porque pode ser que seja um morro e eu escorregue. Então eu vou contornar a calçada. E aí, veio uma pessoa andando na minha direção. Eu, nessa época, enxergava o vulto. Tá? A pessoa veio andando na minha direção, parou na minha frente. Você tá me vendo? Eu falei, não. Mas você sabe que eu tô aqui, porque você tava me olhando. Eu disse, não, é porque eu percebi um vulto, eu falei pra ele, né? Mas você tem ideia de quem eu seja? Eu falei, não. Você sabe onde você tá? Eu falei, então, eu acho que eu tô indo pra tal lugar e eu vou virar aqui, não quis descer porque eu fiquei com medo de ser morro e eu rolar a escada abaixo, sei lá, rolar abaixo, sei lá o que ia dar. E eu falei assim, o que tem do seu lado direito aí do seu pé? Eu falei, calçada. Ele falou assim, olha gente, o que é sensibilidade? O que é sensibilidade? Ele falou assim, eu sou da Rocan, a moto tá lá embaixo. Eu vi você, olhos claros, olhando pra mim, usando a bengala. Eu falei, tá olhando pra mim ou não tá? É cego ou não é? Mas como não me cabe julgar, eu vim na sua direção. Calculei o seu passo. Eu queria encontrar com você aqui. Era aqui que eu queria te encontrar. Porque aqui, ó, do ladinho do teu pé, não tem nem 5 centímetros do seu pé, tem um buraco. Eu queria te encontrar aqui. Porque se você virasse, eu teria tempo de te segurar. Mas se você viesse reto, você nem ia saber que tinha buraco. Aí ele falou assim, você me permite? Pegou minha bengala, colocou minha mão sobre a mão dele. E aí ele afundou a bengala no buraco e a bengala desceu. Ele falou assim, você não ia morrer por causa disso, mas você ia quebrar a sua perna. É, exatamente. E assim, sensibilidade. Essa foi uma das. Outra vez fui ali, Galvão Bueno. Tava só antes de continuar, guarda aí a Galvão Bueno. Mas para quem está nos assistindo que não é de São Paulo,
A 23 de maio é uma avenida muito movimentada. Ultra, hoje acho que ela tem 5 pistas, se não me engano, de cada lado. Ela não tem nem faixa de pedestre, né? Então é só por viaduto pra você atravessar. Cai ali, meu Deus do céu. Então vai lá, Galvão Bueno. Eu tava descendo ali a Galvão Bueno, e aí... É Liberdade, né? Isso. Então, assim, pra quem enxerga, o pessoal tá me vendo, né? O pessoal no vídeo consegue me ver. Sim, então, sim. assim, gente, imagina, uma descida pra quem não enxerga, pra quem é cego, meus amigos aí que estão me vendo. Então, é uma descida. A rua é uma descida. Então, eu vou, quando eu ando, eu vou beirando as construções, batendo a bengala nas construções, evitando ir para a beirada da calçada, para não ir para a rua. Sim. Beleza? Então, o que uma das construções fez? Ela nivelou essa descida. Ela nivelou e construiu. Deixou a ladeira reta, né? Isso! E na minha rua tem isso daí. Eu continuei achando que eu estava na calçada, mas eu já estava na construção do prédio. Só que eles, ao terminarem o nivelamento, eles não colocaram uma grade, um corrimão, para que a pessoa não continuasse. Então nivelou, o buraco ficou. Sim, fica aquele degrauzão, né? Aí eu parei. Eu parei e falei assim, nossa, tô nas alturas. Eu tô no céu. Sou um anjo. Eu sou um anjo. Eu falei, o que será que tem aqui? Aí eu dei uma baixadinha, sabe? E coloquei a bengala, assim, a bengala desceu. Aí eu fui, a bengala desceu. Eu falei, não dá não pra eu pular. Aí eu falei, vou dar ré. Vou dar ré, vou voltar. Aí, quando eu fiz essa menção de dar ré, o moço falou assim, moça, sabe pra onde vai? Eu falei, pra onde vai eu sei. Se eu tô certa pra onde eu vou, eu não sei. Eu falei, peraí, eu vou subir as escadas. Ele subiu mais ou menos uns 5 degraus. Ele me pegou, falou assim, ó, desce os degraus comigo. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me explicou, isso que eu falei pra vocês. Ele falou assim, se você desse um passo à frente, você ia se arrebentar. Porque tem mais de 1,10 m ali de altura. Nossa. Que é a altura da minha bengala. Meu Deus. Então, assim, e uma última... Isso eu contei pra Keila. A Keila, gente, pra quem não sabe, é a primeira dama. É a mulher do digníssimo e a mãe do digníssimo. Então, eu saindo ali da 7 de abril, indo pro novo hotel. Sim, sim. Então, eu estercei ali, eu virei ali pra esquerda, mas eu virei demais. Eu virei tanto que eu fui ali, ali eu me senti também nos ares, sabe? Eu falei, gente, o que eu fiz de errado, né? Eu fiz alguma coisa de errado, eu virei demais. A minha curva foi muito fechada. E aí eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu tenho que dar ré. Vou dar ré, porque é melhor sair, né? É de ré. Né? Eu não sei para que lado eu tô indo, vou de ré. Aí o moço falou, chegou ali, moça, sim, sempre a pergunta, né? Sabe para onde vai? Sabe onde você está? Eu falei, penso que sim, creio que não. Eu tô indo para tal lugar, mas eu acho que eu virei demais, sair da reta. Então, posso tocar na senhora? Pode, não se assusta. Tá bom. Aí ele me segurou pelo braço, assim, dá uma voltinha para trás, dá um passinho para trás. Dei. A senhora está num lugar que até tem uma calçada, uma escada, mas ela não está na sua direção. Lá embaixo é uma rua. Se a senhora desse um passinho para frente, o tombo seria muito feio. Eu não sei se sobrou alguma coisa da senhora, não. A senhora... A senhora errou completamente o caminho. Posso te colocar no lugar de volta? Aí eu te falo assim, dá para acreditar em anjo da guarda? Eu não acredito. Porque um só não daria conta. É verdade. São anjos, né? São anjos, entendeu? Aí você fala assim, mas você se arrisca demais, gente. É Deus. É verdade. Eu confio nele. Essa relação de amizade, de companheirismo, não é só assim, daquela oração, daquele momento, é de andar junto mesmo. O Enoque, né? Andava com Deus. E o dia que der errado? E o dia que por acaso eu cair no fosso e o trem passar por cima? Aliás, eu já caí, né? Não no fosso, mas eu já chamei Deus em vão. Entre
eu caí entre a plataforma e o trem da CPTM. Meu Deus. Eu estava com o Gustavo, meu sobrinho. Eu desci, Uhum. bati com as mãos e fiquei apoiada com as mãos no trem. E ele falou pra mim, tia, o que você tá fazendo aí? Eu fiquei, aí, filho, me ajuda a levantar. Eu falei, segura a porta pro trem não ir embora. Uhum. E ele me ajudou a sair, ninguém me ajudou, tá? Então, assim, o nosso amanhã a Deus É pertence. verdade, Como será a nossa partida, não é sabemos. verdade. Jesus foi crucificado, uns apóstolos, servos do Senhor, foram decapitados, outros crucificados. Nós não sabemos. É. Ninguém quer sofrer, mas a morte, ela é iminente. Uhum. Como será? A Deus pertence. É verdade. Eu vou me expor? Ah, não. Deus sabe de como é, eu vou viver de qualquer jeito. De qualquer jeito eu não vivo, não. Eu tenho sensatez e equilíbrio, bom senso e responsabilidade. Mas eu tenho muitos livramentos para Sim. contar. A Bíblia fala, né, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É. Eu vou até chocar alguns aqui. Tem uma música do grupo ABBA, eu quando era moleque eu gostava muito do grupo ABBA, Também. que ela fala, né, I have dreams, eu tenho sonhos, né, e numa da parte da música ela fala, eu creio em anjos, né. É interessante essa, eu lembro na época eu fiz a tradução dessa música, e porque ela tem uma parte bíblica, a gente acredita que a palavra de Deus ela não pode ser negada, né, que os anjos do Senhor, eles acampam realmente ao nosso redor, né, então essas experiências que você tem, são experiências, ou seja, você teve. Talvez muitas pessoas não tenham isso, não saibam o quanto Deus apresenta na nossa vida. Eu já li sobre pessoas falarem que vem Deus nas pessoas, né? Uhum. Eu acho que essas experiências que você tem para contar é isso. Verdade. Porque às vezes a pessoa ela tem eu ia até te perguntar isso. As pessoas às vezes têm uma ideia de Deus muito abstrata, muito assim, não, Deus está lá, Deus comanda o mundo como se ele estivesse lá de cima olhando, ó, aqui vai ter um terremoto, aqui eu vou permitir que tenha um furacão, aqui vai acontecer uma desgraça, ali vai acontecer uma coisa boa. E eu acho que não, eu acho que Deus, a interação, né, a manifestação de Deus no nosso plano, ela se dá através disso. O mundo está tão ruim, mas nesse mundo ruim nós conseguimos ver Deus. Uhum. Por exemplo, quando você conta que um cara estava te olhando de longe, aí ele viu você, ele teve o ímpeto de ir lá te ajudar, né? O outro te viu que você ia cair da escada. Eu não tenho como enxergar isso de outra forma que não seja Deus. E aí eu queria até te perguntar se você, na condição de uma pessoa que não enxerga, né? Então tem uma percepção do mundo diferente de quem enxerga. Você sente que a sua relação com Deus ou com a sua espiritualidade, com a sua fé, ela é diferente por conta da deficiência visual? Eu acredito que sim, porque todavia, nós como seres humanos, não acreditemos que nós só executamos situações, ações, porque Deus nos permite. Nós achamos que nós fazemos porque nós somos capazes. Uhum. Você acha que você toma água porque você é capaz. Uhum. Você acha que você dirige porque você é capaz. Você tem o seu cognitivo, tá tudo direitinho, então você fala assim, eu posso. Uhum. Quando você vive uma relação como a que eu tenho, você percebe que você não pode. Uhum. É Deus quem te guarda. Uhum. Todavia, mesmo com todas as suas faculdades perfeitas, Uhum. é Ele quem te guarda. E aí você não tem outra escolha. Aliás, tem, né? Você pode escolher não confiar, Sim, É. exato. entendeu? Você pode escolher ficar na sua. Você Exato. pode escolher esperar pelo outro. Você pode escolher cair do céu, Uhum. né? Mas assim, então eu vejo assim, porque sempre foi assim. Na minha angústia, na minha tristeza, na minha dor, no meu choro, eu não tinha para quem falar, gente. Uhum. Para quem é que eu ia reclamar? Era para Deus. Quem é que ia me ouvir? Uhum. Os meus desejos, as minhas frustrações, os meus sonhos,
para quem é que eu ia dizer se tudo que eu dizia eu não podia? Tudo era doideira, é impossível, não, isso você não consegue, isso você não pode, isso você não dá. Mas a primeira vez que eu saí para trabalhar, mas Cleide, como você vai fazer? Mas e quando as pessoas perceberem que você não enxerga? Como vai ser a reação? Vão rir de você. Hoje seria o bullying. Sim. Né? Até que teria sido bom, né? Naquela época eu podia ter ganhado dinheirinho, né? Nossa! Entendeu? Eu falei, como vai ser? As pessoas vão rir de você. Mas e para você pegar o ônibus? E para você... Gente, assim, é tanto cuidado, é tanto zelo, que às vezes te sufoca. E você não tem oportunidade de viver as suas experiências. Então, assim, não tem como negar. Graças a Deus, assim, tem muitas experiências com Deus antes de perder a visão. Muitas. Mas essas, elas se sobressaem por causa dos livramentos. Preciso de água. E outra coisa, né? A gente está falando de coisas aqui, de coisas assim que foram livramentos de Deus, mas tem umas histórias engraçadas também, né? Conta algumas pra gente aí. Gente, assim, tem N, né? Tem várias. Eu me lembro de uma, assim, se não fossem trágicas, né? Daríamos muito. Eu me lembro de uma ocasião, gente. Eu estava, inclusive, indo para a faculdade, né? Eu tô indo a tec, com a minha bengalinha, e eu ouvi uma pessoa falar assim, ela não tá vendo. Aí eu falei, ela tá vendo. Ela não tá vendo. Aí eu falei, aí eu vi, ele falou, é comigo. Aí eu vou falar, tá ouvindo, né? Você não sabe. Aí eu tô indo. Aí daqui a pouco alguém corre e me segura. A senhora não pode passar aí. Eu falei, por que eu não posso? Tem um carro virado de cabeça para baixo aí na calçada. Eu ouvi uma... Eu falei, cara, eu não acredito. Aí, não, é que a senhora tá vindo tão segura, a gente não sabia se a senhora enxergava ou não enxergava. Mas como a senhora tava indo mesmo, a gente resolveu falar que tem um carro aí. Eu falei assim, poxa, muito obrigada, né? Obrigada. Eu falei, mas tem alguém dentro do carro? Não, já foi socorrido, graças a Deus. Então, assim, uma vez, eu tava indo pro ponto de ônibus. Aí, eu, né, assim, tô lá no ponto esperando o ônibus. Aí a pessoa falou assim, olha, cuidado, tá? Aí eu falei, tem um buraquinho? Não é um buraquinho, não. Tem uma mulher caída aí. Vou ver. Eu falei, o quê? Tem uma mulher caída? Mas ajuda a levantar. Não, ela tá desmaiada. Ela tá inconsciente. Eu falei, como assim? Ela tá inconsciente. Mas alguém aqui chamou o resgate? Não. Mas o que ela tem? Gente, aí eu peguei meu celular e liguei pra polícia. Gente, eu liguei pra polícia. Eu falei, por favor, solicita aqui e tal, um cara. Aí, ela tem sangue? Aí eu, ela tem sangue? Não, ela não tem sangue. Quantos anos ela aparenta ter? Eu falei, moço, antes que o senhor pense que é um trote, eu sou cega. Eu não estou vendo a pessoa. Aí, cara, pensa que é trote mesmo. Eu estou perguntando para as pessoas que estão ao redor. Porque as pessoas viram e não tiveram o bom senso de... Compaixão. Eu falei, gente, por favor, arma a sombrinha. Tá sol, faz alguma... Olha, gente, dá, assim, se não é verdade? Assim, eu me lembro de uma ocasião, eu estava esperando o ônibus também, sempre esperando o ônibus. Aí eu falei, é esse o ônibus? Falou, mas a senhora vai nele? Eu falei, vou, mas tá lotado, você não tem problema, é bom que não cai. Sim, mas não vai prejudicar a senhora? Como assim? Não sei, porque tá muito cheio, a coluna. Não, mas não tem nada com a coluna, não tem problema. A senhora operou o joelho? Não tenho problema no joelho. Mas a senhora usa bengala, né? Mas é o pé? Eu falei, não, moço, não tenho problema. Então por que a senhora usa? Porque eu sou cega. A senhora não está me vendo? Não, eu não estou te vendo. E como é que a senhora vai pegar o ônibus? Horas.
Eu vou pegar o ônibus quando você parar pra mim, não tem problema. Nossa, moça, eu não tinha percebido que a senhora é cega. Se a senhora não falasse, eu não ia saber. Então, assim, são situações que você vive, as pessoas não estão preparadas. Sim. Eu me lembro que uma vez eu estava no metrô. Gente, cego sabe que o assento é cinza? Lógico que não. Né? Então, ó, assento reservado. Não tem como você... Eu tô sentada. Aí é assim, de olho aberto, você tá paquerando os outros. E hoje é perigoso, né? Porque você pode paquerar qualquer um. É porque eu já vi muito cego que tem aquele olho branco, né? E o seu não é, o seu é claro, é bonito o seu olho. Meu olho é verde. É verde, exatamente. Então a Isso. pessoa olha, ela não imagina que você é cega mesmo. Então, assim, se tá com o olho aberto, você tá encarando. Se tá com o olho fechado, você tá dormindo. Se tá com óculos de sol, você é sem noção. É Você não vai snob, ficar é. de óculos de sol, Tá dando miguezão. tá pagando mico. Então, eu tô lá, eu tô de olho fechado, e minha bengala tá dobrada. Como eu estou de olho fechado agora. Aí a moça, ela pegou assim no meu ombro, ela falou assim, deu uma chacoalhada assim no meu olho. Mocinha, você pode me dar o lugar? Eu não usava cabelos grisalhos, né? Então eu até fiquei feliz pela mocinha. Eu levantei. Sim, claro. Só que quando eu levantei, o metrô deu aquela Sim, aquela freada, né? Aquela- Branco, né? aquele trancozinho fora do horário, você tá entendendo? Uhum. E eu, segurando a mala aqui, a bolsa, as coisas e a bengala, quando ele deu o tranco, eu não achei O cano pra segurar Não em cima, achei. né? Aham. Eu bati a mão no vidro e voltei. Me equilibrei e voltei. Aí que ela percebeu que eu era cega. Aí ela falou, moça, por favor, senta pra minha vergonha diminuir. Disfarça. Eu falei, ó, se você me pediu o lugar, é porque você precisava. Uhum. O meu problema é nos olhos, não é na perna. Uhum. Posso ficar em pé. Você senta, eu fico em pé. Uhum. E ela se afastou. E eu ouvi quando alguém falou assim, bem feito. Da próxima vez, você pergunta. Não precisava Pode ser ter educado, Sim. né? não Mas, precisava ter dado aquele chacoalhão, Sim, né? Não é. precisava. E outro dia eu tava com a minha amiga, no tal banquinho cinza. Uhum. E a minha amiga sentada aqui ao lado, né? E aí, ela começou a rir. Eu falei, que está rindo? Depois te conto. E eu fiquei sem entender. Aí ela falou pra mim que tinha um senhor É. na minha frente. E pra quem é cego, gente, ele fazia assim, ele apontava o dedo pra mim, assim, e mandava eu ler o que tava em cima. Assento reservado. sim. Entendeu? E eu olhando pra ele. Paquerando aí. Olhando pra ele. E ele enfesado, É. fazendo assim. Mandando eu olhar pra cima. E a minha amiga rindo. É. Aí, na hora de ir embora, chegou minha estação, eu armei a bengala, saí. Aí ela não aguentava, assim, Cleide, o homem estava em ponto de pular no seu pescoço. Porque ele queria que você lesse que o lugar era reserva. Por que você não falou? Se porque eu queria ele vir discutir com você. Eu queria que ele olhasse, eu queria que ele falasse alguma coisa. Que eu ia falar para ele. Que a gente não pode olhar as pessoas pelas aparências. É. E se é um turista, alguém que não fala português, que não Exato, consegue ler, né, as pessoas são muito ignorantes. É muito. verdade. Sabe, entendeu? E assim, eu me lembro que uma vez estava com a Keila. Nós estávamos num ônibus. A Keila é minha testemunha fiel. Porque ela não me deixa mentir. A gente estava no ônibus e tinha um senhor, assim, totalmente alcoolizado, né? E aí, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Você quer aceitar? Eu falei, não precisa. Tá com problema de coluna? Eu falei, não tem problema, não tenho problema nenhum. E aí ele achava que eu tava com problema de coluna, né? E ele falou assim, eu pareço Alain Delon, eu sou linda. Eu falei assim, não, o senhor é mesmo. Um homem muito... E aquilo, eu falei assim, Cleide, a sua paciência. Eu falei, gente, não adianta discutir. Uma pessoa embriagada, né? Se a pessoa sóbria não me percebe, quanto mais embriagado. É, exatamente. Gente, ali no metrô Tucuruvi, a gente tem umas escadinhas. Sim. Não tem? Tem. Uma vez eu tava descendo ali e um bêbado, ele me viu. Tanta gente passando, ele me viu. Ítalo, ele me catou pelo braço, ele cruzou meu braço assim, falou assim, vem comigo, que eu vou te ajudar, porque aqui o povo aqui, ó,
você não é cega não, mas o povo aqui é, eles vão te derrubar. E eu tentando pegar um equilíbrio, assim, meu Deus, me ajuda para não cair nenhum dos dois. E eu deixei ele me ajudar. Eu deixei. Nós descemos a escada, ele me deixou no ponto. Ele estava embriagado? Totalmente, .com.br. Totalmente. Mas, pastor, ele me viu. Interessante, né? Quantas pessoas sóbrias ali, pastor, não me viram? Ele me viu. Verdade. Dá para entender? Como que você não vai viver essa experiência? Não tem como. E assim, essa foi terrível, né? Porque, assim, foi até, de novo, né, tocando no nome da Keila, nós pedimos um Uber recentemente. Essa é fresquinha, essa daí. Essa é Tá saindo recente. do forno. Faz 15 dias essa aí. O pessoal me ofereceu carona, mas estava demorando. Eu falei, Keila, deixa o pessoal conversar, eu vou chamar um Uber. Então eu vou ficar com você lá fora. Eu falei, tá bom, não precisa, mas você quer, vamos lá. E foi por Deus. Aí eu te falo, Deus é tremendo, né? Cuida. Aí a gente, o Uber chegou, eu falo assim, você é o Ítalo? Eu não. Eu pergunto, qual é o seu nome, por favor? Se ele falar que é Ítalo, eu entro. Se ele não falar, eu não vou dar essa deixa. Eu não dou essa deixa, tá? Aí eu abri a porta, boa noite, qual é o seu nome? Silêncio no carro. Tudo bem, boa noite, qual é o seu nome? Oi, qual é o seu nome, por favor? Eu olhei pra Keila, falei, Keila, eu não vou. Aí, Cleitinha, ele tá fazendo sinal que ele é surdo. Isso eu conheço, a minha mãe, ela sussurrou mesmo, né? Ela falou bem, Mesmo o cara sendo surdo, não ia ouvir, mas ela sussurrou. ela falou bem, Cleitinha, ele tá fazendo sinal que ele é surdo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, faz sinal pra ele que eu sou cega. Aí juntou, né? Um motorista surdo e uma passageira cega. Aí ela falou, você vai? Eu falei, vou, porque se ele souber o caminho, eu sei pra onde eu vou. Não tem problema. Aí ela fez sinal pra ele que eu... Aí eu falei assim, ó, eu não enxergo, tá? Eu não enxergo. Então, e fomos... Aí ela falou assim, você... Manda pra mim que você chegou em casa bem. Eu falei, mando. Aí, e chegamos bem, fomos bem. Mas assim, gente, o cego e o surdo. Isso aí foi... A coincidência é muito Você sabe que a grande. minha bengala, ela já... Eu não, mas a minha bengala, ela já tentou suicídio. Ela escapou da minha mão e caiu no vão, ali no fosso do metrô. Né? E aí eu falei, gente, agora? Eu falei, eu não vou nem olhar. Porque se ela tiver caído de atravessado, vai passar em cima. Você vai só ouvir, Eu vou saltar. Alguém, você quer ajuda? Eu falei, por favor, chama o funcionário. Aí o funcionário foi. Aí eu falei assim, moço, a minha bengala tentou suicídio. Tá lá embaixo. Aí eu falei, dá pra você olhar pra mim que eu não tive coragem de ver como... você olha, ela tá encaixadinha, você não acredita, não vai acontecer nada com ela. Eu falei assim, Deus seja louvado. Esse moço, pode tirar pra mim, por favor? Eu tenho um compromisso agora às 10 horas da manhã. Aí eu falei assim, olha, não posso. Tem um horário pra gente retirar objetos da via. Mas se fosse eu que tivesse caído? Não, você não é um objeto. Então tá, então eu vou me atirar pra você tirar minha bengala. Eu disse, não, vamos combinar o seguinte. Eu sou funcionário, tô aqui com o meu crachá. Você me dá passa o seu RG, seu nome completo, CPF. A gente retira a sua bengala. Na volta, você tá indo pra onde? Na volta, você pega. Eu olhei assim, moço. Como que você vai andar sem a bengala? Mim, eu bati assim no peito, Mim, você cega. Mim não enxerga. Coloquei a mão no olho. Mim não vê. Mim não tá vendo você. Mim não vê nada. Mim sem bengala não anda. O senhor olhando pra mim assim, nós dois, um olhando pro outro. O senhor não tá botando fé que eu sou cega. Como? Aí ele falou assim, você não existe. Aí ele chamou o pessoal e eles pescaram a minha bengala. Então a gente passa por essas experiências, né? A gente passa por essas experiências que é do preconceito, não do preconceito com maldade. Sim. Sim. É a falta de costume da pessoa lidar com essa situação, né? Exatamente. Na faculdade, quantas vezes a minha professora
eu era a primeira da... Eu sentava na frente que era pra ver a lousa, tá, gente? Então eu ficava lá na frente. E às vezes ela estendia a mão assim, com a prova, e ficava olhando pra mim. E eu olhando pra ela. Olhando sem ver. Pessoal, vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô com a prova estendida pra Cleide, pra ela passar pra trás. Eu todo... Aí eu, não, professora, por isso não. Eu estendia a mão, pegava e passava pra trás, entendeu? Assim, isso aconteceu muitas vezes. Muitas, inúmeras vezes. Numa vez só, não. E eu acho que o fato de você encarar isso com humor, com leveza, faz com que a pessoa também não tenha medo de falar, que nem, por exemplo, eu falo com você sobre isso de maneira tranquila, natural, porque eu sei que você não vai, mas não fala assim de mim, não sei o que. Se o cara não pensou que você não conseguiria ir e voltar sem a bengala, mas como você dá risada, brinca, a pessoa acaba até... Elevando, né? Ela não fica, deixa a pessoa menos sem jeito. Exatamente. Você sabe, eu tenho ouvido ao longo da minha caminhada que tem muito cego que ele é da pá virada. Ranzinza, Vai estar de mal da vida. E aqui eu vou aproveitar para dizer que esse meu humor, ele não é da minha cegueira. Da sua essência, né? Eu não fiquei cheia de humor depois que eu fiquei cega. Quem me conhece, desde quando me conhece, sabe que eu sou palhaça. Eu sou tiradora de sarro. Entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Que eu sempre dou um jeitinho de rir de alguma coisa. Então, isso não é característica do cego. É característica do ser humano. Mas existem muitas Cleides pelo caminho. Sim. Não deixem de estender a mão. Eu conheço muitas pessoas que foram constrangidas. Eu conheço, inclusive os funcionários, os seguranças do shopping aqui em Tucuruvi, que é o nosso caminho, né? Que antigamente não era, mas que hoje nós somos obrigados a passar por ali e não tem uma sinalização para quem é cego. Verdade. Não tem sinalização para quem é cego ali. Não tem. E assim, eles já foram agredidos por pessoas cegas. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, existem pessoas sem a menor noção. Então, antes de ser cego, lembra que é ser Humano. Exatamente. Aliás, né? Então, nós estamos chegando no final já. Não, vamos continuar, tá bom, né? Vamos fazer uma live? Hoje tem, como é que fala? Hoje o pessoal vai curtir bastante, porque nós estamos passando o nosso horário tradicional. Mas esse seu jeito de ser também abriu uma porta para um trabalho que você tem feito ultimamente, que tem sido um trabalho social e um trabalho também de cunho, podemos dizer, cristão, que é a contação de histórias. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então fala um pouquinho dessa sua experiência também. Depois o Vitor tem outra pergunta, você guarda para ela. É uma curiosidade. A contação de histórias é assim, eu comecei, veja bem, fazendo contação de histórias em escola, que aliás foi o que me trouxe para cá, né? O senhor falou de quanto tempo nós estamos aqui, foi isso que me trouxe aqui, Eu fazer... lembro perfeitamente da primeira conversa nossa, que foi nessa sala que hoje é estúdio. Para ver como são as coisas. Eu vim para cá para buscar parceria para continuar esse trabalho de capelania na escola. E como foi que, quando ele começou, quando eu participei dele, eu já não, para você ver, então, eu já não enxergava mais, a ponto de ler. Tanto que, na ocasião, a missionária Salete, que foi uma super parceira da adolescência, e ela lia as histórias para mim. E eu reproduzia as histórias em sala de aula. Então, quando veio a questão, meu pai teve Alzheimer, e o cristão, ele cuida da sua casa em primeiro lugar, seu lugar missional é a sua casa, para depois ele cuidar do seu entorno. O abandonar pai e mãe não é deixar o pai e mãe padecer quando eles estão doentes. Em qualquer outra circunstância, estou errada, pastor? Não, certíssimo. Então, é assim, eu deixei tudo para trás para tentar ajudar minha mãe, eu como cega, ajudar minha mãe a cuidar do meu pai com Alzheimer. Quando eu retomei, falei, puxa, como é que você volta para um trabalho
depois de tanto tempo parado, você chega e fala, oi, cheguei, estou de volta? Não, né? Eu acho que a gente precisa se preparar. Foi aí que eu descobri que havia curso de contação de histórias, que havia... E eu fui atrás, inclusive, de novo, com a excelentíssima primeira-dama, Keila. Exato. Eu fui com ela, né? Ela comentou com você que ela tinha numa biblioteca, não foi? Exatamente. As duas Severinas limpando a casa, É. ela ligou para mim e falou, Cleidinha, encerra hoje. Vamos agora? Eu falei, bora. E fomos, e ali foi o meu primeiro passo. O professor Robson Santos, né, abriu essas portas assim para mim na contação de histórias. Hoje faço parte de um grupo Contadores de Histórias do Sótão. Faço contação de histórias em vários lugares, em saraus, como por exemplo da Valdice, que foi minha professora, minha amiga, minha parceira. E a gente, nem todas as minhas contações de histórias nesses lugares que eu vou são histórias bíblicas. Há uma diferença entre as histórias seculares e as histórias... A Bíblia, ela não é uma simples história de uma oralidade, de uma tradição oral, ela não é. Ela é uma história... É uma história viva. É uma história que você contava... E a mesma história que se contava lá antes de Gênesis é a mesma de hoje. Diferente das histórias de tradição oral, que a gente vai vendo modificações ao longo do tempo. Então, assim, para cada ocasião, a sua história. Mas é o que hoje tem me aberto portas para você viver a sua identidade cristã em qualquer situação. Legal. Isso é um presente de Deus, presente gente. de Deus. É um presente de Deus. É um trabalho missional fantástico que você faz, né? Eu agradeço a Deus porque foi o abraço dessa igreja que me possibilitou essa carreira. Legal. Qual a sua curiosidade? A minha curiosidade é a seguinte: aqui em São Paulo tem, na calçada, quando você anda, tem uns quadradinhos amarelos, que eles são, nem toda a calçada tem, né, mas no centro, por exemplo, na Paulista, que também é centro, enfim, nesses lugares tem, né, são os quadradinhos amarelos, e eles são em forma de traço, né, é como se fosse um traço. E aí, quando você chega em determinado espaço, o quadradinho fica maior, vira um quadradão, azul, cheio de bolinha, cheio de pontinha. Isso eu sei que é para guiar a pessoa cega. Mas o que eu sempre fiquei na dúvida, isso de fato ajuda a pessoa, ou mais atrapalha do que ajuda? Você sente muita diferença numa calçada que tenha esse tipo de piso tátil, né, que chamam piso tátil, e uma calçada que não tenha? Eu sempre fiquei com essa questão, porque também vira e mexe, como eles são de encaixar, vira e mexe eu passo numa calçada e eu vejo faltando, às vezes, um ou outro, né? E às vezes eu fico até com medo da pessoa acabar tropeçando naquilo. Isso ajuda mesmo? Tem serventia ou é mais para inglês ver? Acabei de descobrir que é amarelo. Eu imaginei. O banco cinza do metrô, hoje em dia é azul claro, não é cinza. Tá vendo? Não, eu sou daltônica, gente. Então é amarelo. É assim. Quando ele te leva para o lugar certo, ele ajuda. Entendi. Tá bom? Então, assim, faz falta sim. Tem lugares que eles ajudam demais. Uma vez, foi inclusive na época da faculdade, a Zenaide, uma super amiga. Eu falei, Cleide, vamos ver onde esse negócio vai dar? Sim, vamos. Aí eu coloquei a bengala na faixa, na guia, e deu numa coluna. Olha, nossa. Aí eu falei, deve ser que é pra gente ficar aqui esperando alguém. Ou abraçar, ou se proteger, né? Se você vê ali no metrô Tucuruvi, muitas delas da onde? No corrimão. Tá, pra você chegar no corrimão e descer a escada se apoiando nele. A ideia é essa. Você entendeu? Aí assim, ajuda, né? Mas assim, dependendo de como você chega, você dá uma bela de uma peitada ali, né? Você dá uma bela de uma trombada. Ajuda sim. Inclusive, nós tivemos, quando Franco da Rocha, a estação de trem, a nova estação de trem foi inaugurada, estava para ser inaugurada, eles precisavam de um deficiente visual para fazer o teste da acessibilidade. E eu fui, gente. Tá até no meu Facebook.
Ah, que legal. Eu fiquei muito feliz. Foi uma oportunidade ímpar que eu tive ali, né? Então, eu tinha ali os engenheiros da parte da construção civil, os engenheiros da área de segurança. E o que eu não sabia é que tinha um rapaz anotando tudo que eu falava. Sim. E aí, claro que com todo aquele traquejo, né? Eu falei para eles, ó, longe de mim questionar as leis da física, da engenharia, mas funcionalmente não serve para nada o que tem aqui. E eu expliquei por quê. Na prática, falei assim, ó, vem vocês de lá, venho eu daqui, vamos fazer que vocês são cegos. Ó, o que aconteceu quando nós trombamos? E para onde nós fomos? Lugar nenhum. Entende? Por exemplo, no elevador. No elevador, tinha lá em braille, escrito em braille, né? Elevador para chamar, toque o botão ao lado. Então, o que eu fiz? Eu fui deslizando a mão para encontrar o botão, né? Aí, o que você está procurando? O botão? Não. Não está ao lado, está embaixo. Eu falei, oxe, não está escrito que está embaixo? Não, é porque, como é que eles disseram? Assim, não ia dar certo para a gente colocar ao lado, tinha que ser embaixo. Eu falei, então, é tão simples. Só mudar. Muda. Tecle o botão abaixo. Aí tinha escrito em inglês. E eu fui ler se estava escrito certo em inglês, né? Aí, você lê braille e ainda lê em inglês? Leio. Aí, mas então, também está falando para ir pro lado. Aqui, no caso, era só colocar o botão acima. Não era uma coisa tão grave. Mas assim, o que dificulta muito pra gente? Quando as pessoas, eu entendo a necessidade das pessoas, mas, por exemplo, quando as pessoas montam as suas barracas. Aí a gente, vocês não têm ideia. Quando eu encontro aquela guia, eu vou que vou. Eu pareço uma bala. Eu vou embora. Eu vou cega. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu vou embora. E o que eu já tropecei em barraca, e é de todo tipo que você imagina. Inclusive, ali na Dr. Zucchini, bem ali na esquina com a Duarte de Azevedo, tem um restaurante que ele fez uma extensão com o Cadeira. pastor com lona. Sim. Ele estendeu a Exato. lona para proteger as cadeiras. Gente do céu, vocês não têm noção. Eu tô na guia. A guia não é para cego? Sim, Sou eu cega? sim, Eu vou seguir. sim. Tudo bem? Gente, eu entrei com tudo. Eu fui levando cadeira, gente que estava no meio, prato, mas assim. Eu falei, ai, gente, desculpa, eu acho que eu entrei no lugar errado. Né? Aí eu falei, não, é que ele estendeu o restaurante para a calçada. Fora que tem uns ganchos para prender essas lonas, que até a gente que está ali andando normalmente tropeça e se machuca. Ah, aquele que vai preso no chão, né? Exatamente. Chumbado. Gente, A pessoa cega, pior ainda. Vocês não têm Meu noção de como o cego sofre. Entendeu? Então, assim, ajuda sim. Eu sinto falta, sim, de lugares que a gente vai e que a gente não encontra. Mas é muito importante, mas não sozinho, com o bom senso. Da Sim, pessoa não isso é estar verdade. andando em cima. Gente, quanta gente eu já levei junto. Você tá indo, você tá parado. Não tem como, cara. Eu dou-lhe uma entrada e eu carrego, vou junto. O pessoal se assusta, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aquela guia é pro cego e ajuda, tá? Mas, lamentavelmente... E outra coisa, né? Assim, o cego não sabe que ela tá ali. Exatamente. Exato. O cego não sabe. Então, cabe ao vidente... Vidente aqui não é aquele que adivinha o futuro, tá, gente? O vidente é aquele que enxerga, né? Se arriscar, pessoal. Quer seguir a faixa? Quer seguir a guia? E coloca a pessoa na guia. Nossa, é uma luva pra gente. E assim, por exemplo, vamos supor que a gente está na Avenida Paulista. Como que você sabe
Quer dizer, essa faixa, ela tem alguma espécie de guia de sentido, ou você não consegue saber por ela que você está indo, por exemplo, sentido paraíso ou sentido consolação? Não, esse discernimento eu que tenho que ter. Tem que perguntar para alguém ou já saber. Eu tenho que Saindo da estação, por exemplo. eu tenho que saber para que lá. Descendo de uma condução, né? Isso. Você tem que ter ideia. Eu preciso saber para onde é que eu vou. Entendeu? Ela não me dá essa. O que acontece às vezes, você percebe umas bolinhas que, como você falou, quando geralmente tem essas bolinhas, é porque ela está indicando que alguma coisa tem ali. Uma faixa de Um pedestre. obstáculo, alguma coisa que você vai precisar dar uma freada para você se direcionar. Entendeu? Isso acontece. Então, basicamente, essa linha, piso tátil, né? Esse piso tátil, ele serve só para você, por exemplo, saber onde acabou a calçada, onde tem uma curva. É mais essa função. E para você não andar assim tão desorientado na própria calçada. Se você tem ela, você vai em frente. Entendi. Entendeu? Assim, espera-se que você, por exemplo, não vá bater num poste. Como eu já, assim, a bengala, ela passa, mas o poste fica. E uma vez eu cheguei aqui, eu lembro, numa escola bíblica dominical. Aqui estava, na direção do meu nariz e da minha testa, estava uma coisa só. Porque quando eu fui, a bengala passou, mas ela passou pelo poste. E o meu próximo passo foi naqueles postes cinza, que é de... que é de metal, né? Trânsito, Sim. sabe? Tá. Gente, eu enfiei, mas eu deixei, mas foi mesmo. Eu deixei minha cara ali. E aí tinha uns senhores conversando, não houve tempo que eles me ajudassem, ficaram extremamente chateados. Container, gente, sabe esses negócios de lixo? De que você vai fazer uma construção? Ah, as caçambas, né? Isso! Gente, uma vez eu bati minha boca ali e virou carne moída. Entendeu? Porque ela é ovalzinha, Sim. né? Ela é uma barquinha. Então, assim, a bengala não pegou. Exato. Entendeu? Então, eu fui, a bengala não viu aquilo. Ela não teve essa percepção. Então, bateu bem na direção, bem no cantinho da minha Você vê como boca as pessoas mesmo. elas não têm noção né, do que pode causar. Exatamente. E vão largando as coisas. Né? E lixeira, gente. Assim, é porque não é pra morrer degolado mesmo, entendeu? Mas você vai, eu não sou alta. Então você vai, a bengala, o teu pescoço fica na lixeira. Entendeu? Você passa, o teu pescoço fica. E assim, é que nós não fomos educados nem treinados a conviver com pessoas com deficiências, seja elas quais forem, intelectual, física, não fomos. É verdade. Né? Então, assim, é a minha casa. Você não pensa que há um degrau, não é nem o cego. Hoje você está andando bem, amanhã você não pode estar com o seu pé enfaixado? Sim. Não tem dificuldade para Faz uma você? cirurgia, precisa andar de cadeira de rodas. Você entende? Eu sou grata a Deus porque se você falar assim pra mim, Cleide, dá um pulo, eu pulo. Abre mais a perna, vai mais pra direita. E o cadeirante? Faz o quê? Encolhe a bengala? Ele encolhe a cadeira? Quando ele tiver que passar entre um poste e um muro? Ele vai pra rua, gente. Ele vai pra rua. Entende? Não existe esse olhar para o cadeirante. E, lamentavelmente. É interessante, a escola fala tanto sobre inclusão, isso devia ser uma matéria escolar. Você trabalhar, você entender, né, como você ajudar a pessoa, o cadeirante, o cego, um idoso com a bengala. A própria criança sendo educada assim. Eu vou te falar uma coisa, é que é difícil, né, gente? Encerrar é difícil. Eu já fui uma ocasião dar uma palestra, inclusive pós-graduação. Qual era o tema? Inclusão. Tá? Posso te falar? Os alunos não sabiam o que era uma reglete. Eles não sabiam. Aí, com todo o respeito, não sou contra, tá? Vamos anunciar nosso ensino é inclusivo. Incluir não é tornar igual. Sim. Porque igual ninguém é. Exato. É saber trabalhar com as diferenças. Exatamente.
Entendeu? Então, assim, isso não é incluir. Eu ouvi uma questão aí uma vez, estão querendo tirar os alunos da sala, eu vou chamar de sala convencional, para colocar numa sala separada. Não pode, porque tem que aprender, as pessoas têm que conviver junto. Tá, qual é o professor que está preparado para receber um aluno cego numa sala? Eu vou chamar de convencional. Se eu tiver uma palavra mais adequada, vocês me falam. Uma sala comum. Aí, tá, Eucleide, na faculdade. Ué, como fica? Eucleide no inglês. Eu fiz com todo mundo, mas meu professor não sabia ler inglês, braille. Aí você imagina uma escola, uma sala do estado, 40 crianças, um cego, um surdo, um autista. Não, temos que incluir para que as pessoas, as crianças saibam. Gente, não é isso, gente. É absolutamente impossível. Não é impossível. Aí tem que ter sim uma sala separada para eles. Isso é inclusão. É dar assistência. Não é jogar lá e deixar o professor se virar. Se vira, problema é seu. Não é assim. Inclusão talvez seja na hora do recreio, você brincar, você falar para outra criança, olha, ele tem essa deficiência, essa dificuldade. Aí sim, eu acho num momento lúdico, diferente, né? Agora, ensinar. Numa sala é impossível. Ensinar essas coisas, você precisa se lembrar que a calçada não é só para quem enxerga, não é só para quem anda com os dois pés. Meu professor, na época da faculdade, ele passava muita matéria na lousa. Mas tinha hora que ele ditava. Entendeu? Por que ele ditava? Por minha causa. Tudo bem? E quando ele escrevia na lousa? Alguém ditava para mim. Só que na hora que ele ditava, as pessoas não tinham velocidade para escrever. Incrível. Aí as pessoas, não, professor, mas professor, a gente não consegue acompanhar você ditando. Aí eu falei, põe na lousa. O pessoal vai, eu disse, não. Eles também precisam saber se adequar à sua realidade. Eles vão ter que aprender a escrever rápido também. Entendeu? Mas, gente, nós estamos falando de pessoas adultas, nível superior. Universitário. Superior. Você não está falando de uma classe com 35, 40 crianças. Exatamente. Isso não é inclusão. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando aqui no finalzinho, né? E o nosso podcast hoje, nosso quarta ConvidaCast hoje foi um pouquinho mais longo aí, porque a nossa convidada especial é a Cleide. Vocês viram quanta coisa, e olha, se a gente for alimentando aqui, a gente vai longe. Mas enfim, chegando no final aqui, nós temos um material que ela trouxe, por exemplo, esse livreto, Perdi a Visão, e agora ela tem uma participação. Está aqui uma foto dela aqui na página 29, quando ela tinha 40 anos, faz um tempinho já, né, Cleide? Dias, meses. Alguns dias, como eu gosto de brincar, né? Algumas luas atrás, né? Então, tá aqui uma participação dela, fazendo um comentário bacana aqui, sobre esse tema tão difícil, e algumas outras pessoas participando também desse livro, Perdi a Visão, e agora? E ela tem um outro material aqui. Tem esse Brincar e Educar, práticas e inspirações. Aqui, você participou como, Cleide, desse Brincar e Educar? Esse livro foi na pandemia, tá? Que nós escrevemos. Aí tem em torno de 40 autores, eu sou uma. Cada um escreveu um capítulo, tá? É esse aqui que você escreveu o capítulo, né? Eu escrevi um capítulo, Os Desafios da Contação de Histórias Inclusiva. Que legal. Então eu me coloco como ouvinte cega de histórias e contadora cega de histórias, tá? Então é um livro muito interessante que, assim, para qualquer pessoa. Sim. Não tem, que público? O público que quer se relacionar. Porque você tem os capítulos, eles não conversam entre si, mas eles falam sobre brincadeiras e jogos, conceitos, práticas e inspirações. Exatamente. Então, muito bacana. Agradeço, aqui, uma participação propaganda incrível. do livro aqui, ó. Incrível. Não tem mais à venda, viu, gente? Não tem Esgotou. mais? Só tem comigo. Se alguém quiser, é só comigo. Os meus, só comigo. Já edição esgotada. Então, olha aí, já tá aí a dica aí. Depois a Cleide vai passar, tem Instagram, tem Facebook,
E aqui nós temos as histórias do sótão, é isso? Esse aí foi meu primeiro curso de contação de histórias com o professor Robson Santos. E aí, no final do curso, cada um tinha que contar uma história. E ele nos agraciou, cada aluno. Ele confeccionou um livro com as histórias contadas por nós. Inclusive, pastor, se é que o senhor ainda não sabia, a história que eu usei foi uma que o senhor usou para contar aqui na igreja, falando sobre o Ciclope Polifemo. Ah, sim. Lembra? Fora da caverna, você é muito forte. Dentro da caverna, você não é ninguém. Eu amei essa história, foi numa época muito importante da minha vida. Ah, que legal. Falou muito ao meu coração. E eu contei essa história que é da mitologia grega. Por coincidência, abri o livro para dar uma olhada e abri na história. Página 44. Então, aqui, olha, tem o livro aqui, ó, em braille. Olha aqui que bacana. Esse foi Você não pode tocar, mas a gente está tocando aqui em braille, ó. Tem o desenho aqui em relevo, na capa. E aqui, ó, você não consegue enxergar, porque é muito pequena aqui os furinhos, né? Os furinhos, mas está aqui a leitura em braille. Isso muito aí, bacana. O meu prof, o Robson, doutor também, dá licença, desculpa, doutor, professor Robson Santos, ele mandou fazer esse livro só para mim, pastor. Ele falou assim, Cleide, esse é seu, porque você não... Então ele me deu em tinta, que é esse que você... E dá até para ver a diferença, né, do volume. E mandou fazer, gente, para mim. Legal. Sabe, isso aí não tem lei, nenhuma lei que escreva, que tá, olha... Você tem que fazer, não é lei, isso é empatia, maravilha. É sensibilidade. Você tem Instagram? Tenho. Tem Facebook? Então, no Instagram eu tô como Cleide G Almeida, Facebook Cleide Gomes de Almeida. Cleide e aí, de Almeida. Quem quiser, gente, quem mexe no meu Instagram são os sobrinhos, né? Então, se alguém quiser conversar comigo, eu tenho e-mail, gente. No e-mail eu mando bem. Quem quiser falar comigo no e-mail é eventos @letra Y Business, BUSINESS, Business de Negócios. Depois eu vou pedir para o Ítalo fazer a legendinha e deixar. Ótimo! Pode pode deixar meu WhatsApp também, tá? Respondo pelo WhatsApp também. Às vezes a pessoa fica com dúvida, quer saber de alguma coisa, gente? A gente tá aí para semear, né? Agora, a melhor maneira de você encontrar a Cleide é vir num culto nosso. Uhul! Aos domingos às 18 horas aqui na Ibrave Tremembé. Você será muito bem-vindo aqui na Igreja Batista Renovada, Água da Vida. Tragam as crianças para ouvir histórias comigo, pastor. Está sempre contando as histórias. Nós teremos agora um trabalho especial de férias em julho. E eu espero contar com a Cleide aí para com a graça uma parte de Deus. especial aí. Com a graça de nossa Deus. molecada, o Instituto Ibrave, está aí abraçando alguns garotos, né? E o dia que a Cleide esteve aqui, você abafou. Eles amam, né? É uma galera difícil, né, Ítalo? É uma galera difícil de domar. E a Cleide brincou com eles, eles curtiram demais. Né? Então, legal, Cleide, obrigado por você ter participado do nosso Quarta Convida Cast, né? A nossa ideia é sempre trazermos pessoas. Você é a segunda convidada nossa, veio aqui o mês passado o Edson, está aqui com a gente na igreja também. E eu espero, assim, que não seja a primeira sua participação. Quem sabe numa segunda participação a gente entre em outros campos aí, para conhecer também um pouquinho mais dessa vida e das suas experiências. Como eu sou empolgada, né? A gente pode um dia fazer uma live. Porque as pessoas podem perguntar na hora, a gente responde. Não fique curioso, não fique com a curiosidade para você. Traz pra gente. Vamos conversar, vamos... Sabe, a gente precisa desse momento de troca. E eu tô super... sou eu que agradeço, gente. Sou eu que agradeço o acolhimento da igreja, sou eu que agradeço as oportunidades que o pastor tem dado, sou eu que agradeço esse momento. Para mim, gente, não tem igual. Louvado seja Deus por isso, pela vida de vocês que nos ouvem e de vocês que eu tenho certeza vão compartilhar com alguém, porque eu tenho certeza que alguma coisa aqui será útil. Não tenho dúvidas. É verdade. Quer falar mais alguma coisa, então? Acho que é isso. Nem deixei, né? Não, se eu falar, eu vou perguntar mais coisa, aí a gente vai mais longe. Mais curiosidade, mais coisa. Por hoje tá bom. Tá jóia, então. Gente, obrigado por você ter nos acompanhado em mais um Quarta Convida. E fica o nosso convite. Semana que vem,
é história, vem história do pastor aí, não um pastor velho, né? Um velho pastor contando histórias. Obrigado por estar conosco, mais uma vez nosso obrigado para a Cleide, o Ítalo que vai aí editar e preparar esse programa, e continua sempre curtindo, não esquece de colocar lá seu joinha, não esquece de compartilhar, né, esse trabalho nosso, que é o Quarta Convida. Nós não estamos com trabalhos presenciais assim, abertos ao público ainda há semanas aqui na Ibrave, mas nós temos alimentado eu e você com esse trabalho especial, feito com muito carinho, que é o Quarta Convida. E esse Quarta Convida Cast especial. Tenha você mais um Quarta Convida e a semana que vem esteja novamente aqui conosco. Um grande abraço, Jesus abençoe você ricamente. Beijo. Foi ótimo. É isso aí. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.